Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Costura Lena. Hoje vamos fazer uma bolsinha à tiracola. Para fazer esta bolsinha vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido, 2 em pele sintético para o tecido principal, de 26 cm de largura por 25 cm de altura, 2 para as laterais da bolsinha de 60 cm por 9, 2 para a aba de 23 cm de largura por 18 cm de altura, 1 para o bolso de 28 cm de altura por 22 cm de largura, 2 pedacinhos de tecido para a alça, um de 15 cm de comprimento por 10 cm de largura, o segundo de 1,20 m de comprimento por 10 cm de largura, um 1,30 m de fita de cordão, um feixe de 20 cm para o bolso, um regulador para a alça e uma segunda peça sem regulador, um botão, intertela para o tecido principal da aba, intertela fininha para a alça. Vamos começar por colar a intertela no avesso dos tecidos. Começamos pela aba, agora na alça, aproveitei e já preparei a alça ao ferro. A alça mede 3 cm de largura, a mesma medida que o regulador. Agora vamos dobrar o tecido da aba ao meio, direito com direito, e vamos arredondar ligeiramente os ângulos da parte de baixo do tecido. Agora vamos fazer a mesma coisa no tecido principal e tecido do forro. Vamos costurar o bolso. Tracei um retângulo de
1 cm de largura a 2,5 cm do cimo e a 2,5 cm das laterais. Agora vamos traçar uma linha ao meio do retângulo. Marcamos bem o meio. Traçamos os ângulos em diagonal, assim. Agora vamos alfinetar o bolso num dos tecidos do forro. Vamos começar por fazer uma marcação a 1,5 cm a partir do cimo do tecido. Traçamos uma linha de marcação a marcação. Agora vamos alfinetar o bolso nesta marcação que acabamos de fazer. O cimo do tecido do bolso bem na marcação que acabamos de fazer. Centralizamos bem ao meio do tecido. Agora passamos uma costura à volta do retângulo, assim. Agora vamos abrir o retângulo ao meio, vamos servir desta linha que traçamos ao meio. Cortamos os ângulos e vamos fazer muita atenção para não cortar as costuras. Agora passamos o tecido para o outro lado e passamos bem a ferro. Agora vamos alfinetar o fecho e passar uma costura à volta. Cortamos o excesso do fecho. Agora dobramos o bolso direito com direito, alfinetamos o cimo do bolso e as laterais. Passamos uma costura. Agora vamos costurar a aba.
Colocamos o tecido do forro com o tecido principal, direito com direito, alfinetamos. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha. Agora cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos. Passamos uma costura de acabamento, mais ou menos a 2 mm da bordinha. Agora vamos preparar as laterais da bolsinha. Vamos fazer uma marcação a 20 cm a partir do cimo do tecido. A mesma coisa do outro lado, 20 cm. Agora, no cimo do tecido, vamos fazer uma marcação a 1,5 cm a partir das laterais. Vamos juntar estas duas marcações assim e traçamos. Cortamos. Agora fazemos a mesma coisa do outro lado e no tecido do forro. Agora vamos alfinetar e costurar esta fitinha de cordão. Colocamos o direito da fita com o direito do tecido, alfinetamos e depois passamos uma costura. Passamos uma costura o mais próximo do cordão e depois fazemos a mesma coisa no outro tecido. Agora vamos marcar o meio do tecido.
Marcamos também o meio do tecido que vai nas laterais. Marcamos o meio de um lado e do outro. Agora vamos alfinetar, colocamos bem meio com meio, alfinetamos. Vamos passar uma costura bem em cima da costura que fizemos para colocar a fita de cordão. Vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Desviramos. Agora vamos colocar o botão na aba. Dobramos ao meio. Fazemos uma marcação mais ou menos a 3 centímetros a partir da borda. Colocamos bem o gabarito ao meio desta marcação que acabamos de fazer. Traçamos. Vamos abrir nestas marcações que acabamos de fazer, abrimos pouquinho. Colocamos o botão. Vou utilizar um pedacinho de entretela para que o botão fique bem sólido. Agora vamos marcar o meio da aba e alfinetamos o tecido principal, colocamos direito com direito, meio com meio, alfinetamos e passamos uma costura. Agora vamos costurar a alça, passamos uma costura de cada lado. Agora neste pedacinho de alça mais pequeno, vamos passar este suporte que não tem regulador. Passamos uma costura bem próxima, assim.
Agora vamos alfinetar a alça nas laterais da bolsinha. Alfinetamos bem ao meio, assim. Passamos uma costura. Alfinetamos uma de cada lado. Agora costuramos o forro exatamente da mesma maneira que costuramos o tecido principal. Marcamos bem os meios, assim. Colocamos meio com meio e direito com direito. Agora colocamos tecido principal e tecido do forro, direito com direito. O lado do bolso vamos colocar do lado da pala, assim. Alfinetamos a toda a volta. Vamos unir bem as costuras nas laterais, tecido do forro e tecido principal. Passamos uma costura a toda a volta e na parte da frente da bolsinha vamos deixar uma abertura para desvirar. Desviramos. Agora vamos colocar a segunda parte do botão. Marcamos bem. Alfinetamos a abertura e depois passamos uma costura a toda a volta, mais ou menos a meio centímetro da bordinha.
Passamos o regulador. A nossa bolsinha está pronta, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.